Bom dia, pessoal do primeiro ano. Abraço, tá, para todos vocês, saudades de todos aí. Bom, a aula hoje, dando prosseguimento aí aos assuntos, seria sobre as substâncias de natureza orgânica. Então, continuando, né, eu havia explicado anteriormente para vocês carboidratos, né, as funções aí orgânicas, carboidratos, depois carboidratos, vitaminas. Bom, próximo, né, as próximas substâncias seriam os ácidos nucleicos, correto? Bom, então, iniciando o estudo dos ácidos nucleicos, né, como introdução, nós temos, né, a definição do que vem a ser ácidos nucleicos. Ou seja, os ácidos nucleicos, então, são macromoléculas, ou seja, né, quando eu falo macromoléculas, seriam grandes moléculas, né, que vão se unirem, tá? Ou seja, estruturas menores chamadas de nucleotídeos que vão se unirem, né, formando o que a gente chama de polinucleotídeos, certo? Então, os ácidos nucleicos aí seriam, né, o DNA e o RNA, tá? Seriam os dois exemplos que nós temos aí. Bom, essas macromoléculas formadas, então, por monômeros chamados, né, ou denominados de nucleotídeos, seria o DNA e o RNA, como eu havia dito. Bom, tanto o DNA quanto o RNA, eles apresentam duas funções. A primeira função, né, seria coordenar a síntese proteica, ou seja, quer dizer que a produção, né, que a síntese proteica de proteínas, ou seja, a produção de proteínas, seria uma das funções, né, exercidas pelo RNA. De contrapartida a isso, nós temos também, ó, a próxima função, que seria a função do DNA, ou seja, o DNA ele tem por função transmitir as informações genéticas aos descendentes. Ou seja, todas as características aí que um filho apresenta ou que uma filha for para apresentar, elas são transmitidas, ou seja, passadas, né, através de seus pais. Transmitidas através de quê? Através dos espermatozoides, né, do homem aí, e através, né, do óvulo ou ovócito secundário das mulheres. Bom, continuando aí, né, o assunto, então essa função de transmissão, né, ó, das informações genéticas aos descendentes seria a função do DNA. E a coordenação da produção de proteínas ou da síntese proteica do RNA. Dando procedimento aí ao assunto, tá, eu tenho os tipos de ácidos nucleicos. Os dois tipos que eu tenho seriam o DNA, ou que eu posso chamá-lo também de ADN, e o RNA, que eu posso chamá-lo também de ARN. O DNA corresponde ao ácido desoxirribonucleico e o RNA ou ARN corresponde ao ácido ribonucleico. Bom, esses seriam os nomes, né, da sigla DNA, ácido desoxirribonucleico, e o nome, né, ácido ribonucleico, seria, né, o nome da sigla RNA. Bom, dando andamento aí com o assunto, nós temos, né, o DNA e o RNA sendo formados, né, por base nitrogenada, pentose e ácido fosfórico. Essa base nitrogenada ela é rica em nitrogênio. A pentose, né, vai ser um açúcar. O DNA vai ter a sua pentose exclusiva, né, que a gente vai ver mais para frente, e o RNA também vai apresentar a sua pentose exclusiva, né, que é comum apenas aí ao RNA, correto? O ácido fosfórico, né, seria um componente, uma estrutura rica em fosfato, né, ou seja, é comum tanto ao DNA quanto ao RNA. E as bases nitrogenadas aí, né, eu tenho bases que são comuns ao DNA e ao RNA, e eu tenho as bases que são bases o quê? Exclusivas, né? A base exclusiva do DNA a gente vai ver mais para frente aí, e a base nitrogenada exclusiva do RNA também, correto? Mas falou de DNA e RNA, eu sempre tenho, né, formando um ácido nucleico aí, que no caso é o DNA e o RNA, esses três componentes, base nitrogenada, pentose e ácido fosfórico. Seguindo aí o assunto, eu passo agora, né, a falar um pouquinho das bases nitrogenadas, né, comuns aí ao DNA e ao RNA. Bom, eu tenho dois grupos ou dois tipos de bases nitrogenadas. Eu tenho as bases púricas e as bases pirimídicas, ou seja, as bases púricas, né, tem um macetinho que a gente usa aí que seria as iniciais, ó,
das bases nitrogenadas. Então, toda vez que eu tiver as bases púricas, quer dizer que eu tenho a adenina e a guanina. Então, como eu uso a inicial do macete, eu tenho o anjo da guarda. Então, o anjo da guarda, anjo corresponde à adenina, né? Guarda corresponde à guanina. Então, são os exemplos de bases púricas. Ambas as bases são encontradas na estrutura do DNA e também na estrutura do RNA. Beleza? Então, adenina e guanina, né, ó, eu encontro tanto no DNA quanto no RNA. Bom, além disso, eu tenho as bases pirimídicas, certo? As bases pirimídicas agora, eu encontro 3 tipos de bases pirimídicas, ó, a citosina, a timina e a uracila, tá? Ou seja, a citosina, ela aparece tanto no DNA quanto no RNA. Já a timina aparece no DNA, né, apenas no DNA, porque ela é a base nitrogenada exclusiva do DNA. Então, toda vez que eu falar da timina, quer dizer que ela é a base nitrogenada exclusiva do DNA. Toda vez que eu falar da uracila, quer dizer que a uracila é a base nitrogenada exclusiva do RNA, correto? Agora, adenina, guanina, eu encontro, né, tanto no DNA quanto no RNA, e a citosina também, encontro no DNA e no RNA. Apenas a timina eu vou encontrar no DNA, somente no DNA, e apenas a uracila eu vou encontrar somente no RNA. Bom, andando com o assunto aí, ó, dando sequência, tá? Eu tenho aqui as duas estruturas, né, que formam, né, os nucleotídeos e os nucleosídeos, correto? Então, ó, os nucleotídeos aqui, eles são formados por 3 componentes. Eu tenho um componente chamado de, ou uma substância, né, um radical chamado de radical fosfórico ou fosfato, né, que seria essa estrutura aqui, ó, tem o O, né, oxigênio, 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 o fósforo, né, se ligando a um carbono. Bom, além do fosfato, eu tenho também um açúcar, né, que vai ser a pentose, que seria essa estrutura aqui, onde que eu tenho 2, né, hidroxilas ou oxidrilas, se ligando, né, a hidrogênios e também ao oxigênio. Então, essa estrutura aqui é chamada de pentose, que forma também o nucleotídeo. Por fim, formando o nucleotídeo, eu tenho essa estrutura aqui, ó, que é rica em nitrogênio, ó, chamada de base nitrogenada. Né? Base nitrogenada, né? Nitrogenada por quê? Ela é rica em nitrogênio. Ela pode ser chamada também de base azotada. Então, se eu falar base nitrogenada ou base azotada, são sinônimos, correto? Então, formando um nucleotídeo, eu tenho um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, ou seja, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Agora, já o nucleosídeo, né, eu encontro apenas a pentose, né, que é o açúcar aí, e encontro apenas a base nitrogenada. Se vocês observarem, ó, eu não encontro mais o fosfato ou radical fosfórico. Eu encontro apenas a pentose, que é o açúcar, e apenas a base nitrogenada, beleza? Que forma o nucleosídeo, tá certo? Então essa é a diferença entre nucleosídeo e nucleotídeo. Tem um macetinho que a gente pede para guardar o D do nucleosídeo, ó. Quer dizer que ele é formado por 2 estruturas ou 2 componentes. A base nitrogenada, que é essa, e a pentose, né, ó, a pentose, que é essa estrutura. Já o nucleotídeo tem um macetinho que a gente pede para guardar o T, ó, do tídeo. Quer dizer que ele é formado por 3 componentes ou 3 estruturas. Um fosfato, que é essa estrutura aqui, uma pentose, que é essa, e uma base nitrogenada ou base azotada, que é essa, correto? Então, a diferença entre nucleotídeo e nucleosídeo. Nucleosídeo tem 2 estruturas, nucleotídeo 3. Bom, seguindo aí com o assunto, né, eu tenho as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Coloquei essa figura só para mostrar para vocês o seguinte. Atualmente, a gente chama, tá, no caso aqui, ó, essa, tá, ligação que ocorre entre a adenina e a timina, essas ligações aqui, ó, essas 2 ligações, ó, a gente chama de pontes de hidrogênio. Na verdade, atualmente a gente está usando o termo ligação de hidrogênio. Ó. Então, eu tenho uma ligação de hidrogênio entre a adenina e a timina e uma outra ligação de hidrogênio entre a adenina e a timina. Então, quer dizer que eu tenho uma dupla ligação de
hidrogênios, ou seja, ou uma ligação dupla de hidrogênio que ocorre entre adenina e timina. Já se eu observar aqui, ó, a guanina e a citosina, ó, a guanina e a citosina, eu vou observar, ó, na verdade, 3 pontes de hidrogênio. Tá lá, 3 pontos de hidrogênio, que atualmente eu chamo de quê? De ligação tripla, né? Ó, tripla de hidrogênio. Então eu vou substituir ponte por ligação. Então vai ser uma ligação tripla de hidrogênio, que ocorre entre a guanina e a citosina. Beleza? Então entre adenina e timina eu tenho uma dupla ligação de hidrogênios, né? Uma ligação dupla, e entre guanina e citosina eu tenho uma ligação tripla de hidrogênios. Seguindo aí, ó, eu tenho, né, a estrutura, né, do DNA. Então, a estrutura do DNA que eu coloquei para mostrar para vocês, a bolinha aqui, ó, de azul corresponde, né, os grupamentos, né, o radical fosfórico ou os fosfatos, né, ó, de um lado e de outro. Né. A ligação do DNA, né, o tipo de ligação é uma ligação dupla, por isso que eu tenho de um lado fosfato, do outro fosfato. Tenho também pentose, ó, de roxinha aqui, que seria o quadradinho, de um lado e de outro. E no meio eu tenho as bases nitrogenadas. Então lembrando que a guanina sempre vai se ligar à citosina, a adenina sempre vai se ligar à timina. Posso ter inversão também, ó, a timina invertendo, ó, de posição com a adenina. Eu tenho a timina desse lado, a adenina do outro, ou a citosina invertendo de posição com a guanina, citosina do lado, guanina do outro. Certo? Então isso que eu mostrei para vocês são as bases nitrogenadas, correto? Tá? Isso seria a estrutura, né, do DNA. Seguindo aí o assunto, eu tenho o que eu chamo de modelo de Watson e Crick, ou seja, o que eu passei anteriormente para vocês, né, aquela estrutura, aquele desenho anterior, seria o modelo, né, proposto pelo Watson e Crick. Ou seja, na verdade o Watson e o Crick, né, eles dizem que o DNA, ó, está formado por 2 cadeias polinucleotídicas, né, ou de polinucleotídeos, que correm em direções opostas formando uma dupla hélice em torno de um eixo imaginário central. Ou seja, né, ó, se eu simplesmente observar a estrutura, né, ó, a estrutura do DNA, tá, o tipo de fita do DNA, ó, ele vai ter uma fita em alfa-hélice. Lembrando que eu tenho, de um lado, essa fita, né, que é o DNA antigo, que vai formar o quê? Né? Uma nova fita. Então, sempre, né, no modelo do Watson e Crick, eu tenho o modelo da dupla hélice ou alfa-hélice. Né? Eu posso usar esses dois nomes, dupla hélice ou alfa-hélice. Quer dizer que eu tenho uma fita antiga que sempre vai formar o quê? Uma fita nova. Beleza? Esse é o modelo do Watson e o Crick, que a gente chama esse modelo de, né, estrutura do DNA, né, que é um modelo semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Sempre eu vou ter uma fita antiga, né, formando uma fita nova. Uma fita antiga formando uma fita nova. Ou uma nova fita. Tá? Esse é o modelo proposto pelo Watson e o Crick. Beleza? Bom, voltando um pouquinho, ó, o modelo de Watson e Crick, ele diz que as 2 cadeias se encontram ligadas por pontes de hidrogênio, que eu falei anteriormente que a gente chama de ligações de hidrogênio, estabelecidas entre os pares de bases nitrogenadas. Ou seja, entre a adenina e a timina existem 2 pontes de hidrogênio, ou seja, eu posso chamá-las também de ligação dupla de hidrogênio. E entre guanina e citosina quer dizer que eu vou ter uma ligação tripla de, né, hidrogênio. Agora, são impossíveis as outras uniões. Então quer dizer que sempre a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina. Tem até, né, um macetinho em relação a esse pareamento das bases, que a gente diz o seguinte, ó, eu vou usar 2 cantores aí. No caso eu tenho, né, ó, a adenina se ligando à timina, que seria, né, o Agnaldo Timóteo ou Anitta, né? E embaixo eu tenho a outra cantora que seria a Gal Costa, tá? É um macetinho que a gente brinca, usa para guardar esse pareamento que ocorre entre adenina e timina e entre guanina e citosina. Se eu inverter, pode ser também o quê? Timina e adenina ou citosina e guanina, que dá no mesmo, beleza? Bom, seguindo o assunto aí de DNA e RNA, eu chego agora, tá, no RNA. Então a estrutura do RNA é uma estrutura primária, similar à do DNA, com algumas diferenças. Quer dizer, então, em relação aos açúcares, que são as pentoses, o DNA apresenta um açúcar chamado de desoxirribose,
tem um macetinho para guardar. Ó. Se eu uso o D do DNA, quer dizer que eu tenho D do DNA, eu tenho o D do açúcar, que seria o D da desoxirribose. Diferentemente do RNA, diferentemente do DNA, né, melhor dizendo, eu tenho o RNA. Então eu vou usar o R do RNA, o R do açúcar. Então vai ficar R de RNA, R de ribose. Em relação às bases nitrogenadas, a base nitrogenada exclusiva do DNA vai ser a timina, a base nitrogenada exclusiva do RNA vai ser a uracila. Já as cadeias, tipo de cadeia, a cadeia do DNA é dupla em alfa-hélice, né, são duas fitas, e a do RNA é uma fita simples, né, ou uma simples fita, tá? É uma cadeia única, beleza? Bom, seguindo aí, eu tenho os 3 tipos de RNA, tá? Então o DNA é único, só tem um único tipo. Se falando aí do RNA, eu vou ter 3 tipos. Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA de transferência, ou que eu posso chamá-lo de transportador ou solúvel, e o último tipo de RNA chamado de RNA ribossômico, correto? Então falou de RNA, eu tenho sempre 3 tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o RNA ribossômico. Bom, seguindo aí, ou seja, os diferentes tipos de RNA permitem a expressão fenotípica do DNA, ou seja, o RNA é devido ao RNA que ocorre o quê? A produção das proteínas que nós temos no corpo, ou seja, existem vários tipos de proteínas. Né? Na verdade, nós temos aí, né, a melanina, né, que faz parte do cabelo, né, dá a cor ao cabelo, né, a cor aos olhos, né, está presente na pele, né, protege a nossa pele e filtra os raios ultravioletas. Né? Nós temos também o quê? Queratina, dentre outros exemplos aí, correto? Bom, o primeiro tipo aí de RNA, que é o RNA mensageiro, ou que eu posso colocar a siglazinha dele, que é o RNA-M, ele é produzido, sintetizado nos eucariontes, ou seja, nós, os animais e os vegetais, conseguimos, a partir do DNA, né, que a gente encontra o DNA no núcleo, formar, né, no caso, lá no citoplasma, ou seja, o RNA, que eu chamo ele de RNA mensageiro, beleza? Então quem forma o RNA mensageiro seria o DNA, correto? Através de um processo chamado de transcrição. Então na transcrição o DNA forma o RNA mensageiro, né, e os demais tipos de RNA, que é o transportador e o ribossômico, correto? Esse processo a gente chama de transcrição. Tá? Mais para frente a gente vai ver isso daí. Bom, andando com o assunto aí, nós temos o RNA de transferência, transportador, ou a siglazinha que é RNA-T. Esse RNA transportador quer dizer que ele vai transportar, né, os códons, né, ou seja, vai transportar, né, os códons do RNA, vai fazer o encaixe, melhor dizendo, né? Ou seja, ele vai pegar os seus anticódons, né, a gente vai ver mais para frente isso. Esses anticódons, né, é uma trinca de bases nitrogenadas, né, ou uma trinca, né, que nós observamos aí lá no citoplasma. Então, o RNA transportador ele leva esses códons, ou seja, essa trinca, né, de nucleotídeos ou essa trinca de bases nitrogenadas, para serem ligadas aonde? Lá no RNA mensageiro. Isso ocorre no citoplasma. Então, falou aí de RNA de transferência transportador ou RNA-T, quer dizer que o RNA ele vai transferir, né, os anticódons para serem ligados nos códons, ou seja, ele transfere a trinca de bases nitrogenadas que ele tem, que são os anticódons, e esses anticódons vão se ligarem aqui, a trinca, né, de bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro. Isso ocorre no citoplasma. Quem produz esse RNA, que é o RNA-T transportador, também é o DNA. E para finalizar aí, ó, o assunto, o último tipo que nós temos de RNA ribossômico, nós vamos chamá-lo de RNA ribossômico ou RNA-R. Ou seja, ele atua como elemento estrutural básico e local de realização da síntese proteica. Ou seja, o RNA ribossômico, além dele realizar a síntese proteica, ele também, ó, ajuda a formar os nossos ribossomos. Quando eu for falar de citoplasma, eu vou estar, né, mencionando e mostrando para vocês a estrutura dos ribossomos aí, correto? Falou então de RNA ribossômico ou RNA-R, quer dizer que ele também é formado pelo DNA, correto? O DNA forma através da transcrição o RNA ribossômico ou RNA-R. Este
né, que é o RNA ribossoma, está presente no citoplasma, tá? E é em relação a ele, né, é ele que forma ou realiza esse processo chamado de síntese proteica, correto? Aonde que o RNA vai formar o quê? Todas as nossas proteínas, né, que nós encontramos no nosso corpo, beleza? Sendo que cada proteína vai ter a sua função típica ou específica, beleza? Então, gente, tá? Deixo aí o meu abraço a todos vocês primeiro ano, né? E obrigado aí do professor Júnior ou Juninho de Bio 1.